Você é representante de Cristo. Nós temos um embaixador da nossa nação brasileira, que ele é o representante do nosso atual presidente. Tem um embaixador que está nos Estados Unidos, o embaixador que está na China, o embaixador que está em diversos lugares. Tem uns representantes, meus irmãos, os embaixadores. Então eles estão representando o presidente, ou seja, o apóstolo é aquele que representa Deus, aquele que vai representando a palavra de Deus, porque o embaixador ele fala o que o presidente diz para ele: olha, você fala isso aqui, aí ele vai lá e fala. Então a mesma coisa o apóstolo, ele falava, representava o que Cristo orientava a ele. Isso é que é ser apóstolo. Outros apóstolos, está escrito em Atos 14:14. Vamos ver aqui. Louvado seja Deus. Oh glória. E alguém quiser ler, eu fico à vontade, que eu gosto de ouvir vocês lendo também. 14:14, por gentileza, só o versículo 14. Quem quiser ler, tá bom? Pode ficar à vontade. Olha que coisa tremenda, obrigado, irmã. Aqui nos diz que os apóstolos. Quem eram os apóstolos aqui citados? Quem eram, irmãos? Quem? E vocês não podem responder, irmãos. Isso, o mesmo chamado Saulo. Olha aí, que interessante. Barnabé era o quê? Apóstolo. Oxê, mas os apóstolos não são 12? E aí, como é que fica? Jesus não chamou 12 apóstolos? Não era? Pedro, Tiago, né? Marcos, etc, etc. Foi? Não é verdade? Mas o que nos quer dizer isso aqui? Primeiro, são 12 apóstolos na sua colocação escolhidos por Cristo. Jesus chamou 12 apóstolos. Entenda, Jesus chamou 12 apóstolos. Presta atenção. Um se precipitou, que foi Judas Iscariote, saiu fora da contagem. Veio outro por nomes Matias, está em Atos dos Apóstolos, a instituição desse para ocupar a vaga de Judas. Depois vem outro apóstolo que Cristo também chama, que é o 13º, chamado Paulo, no caminho de Damasco. 13 apóstolos, não era só 12 apóstolos, na verdade era 13, contando Judas que precipitou, deu 14. E tinha mais apóstolos, por quê? Esses outros apóstolos não foi Jesus que instituiu, foi os outros apóstolos. Vamos supor, eu era um exemplo, um apóstolo, eu chamava: vem aqui, irmão Jean, um exemplo. Você agora, nós vamos te ungir como apóstolo. A gente orava por ele, ungia ele e ele era um novo apóstolo. Entendeu? Então eles tinham essa liberdade para que, através da vida deles, e Deus usasse eles ungisse outros como apóstolos. Tem gente que pensa que só existia só os 12 apóstolos, né? Mas não, tinha outros também. Aqui na Bíblia cita outros apóstolos. Que coisa tremenda. Quem sabia disso aí? Não, olha, já aprendeu uma coisa nova, não é verdade? Que coisa tremenda. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos eram a liderança da igreja. Lembrando que quem fundou a igreja não foi os apóstolos e não foi Pedro. Sabia? Você não sabia disso? Disse Jesus: tu és Pedro, Cefa, mas eu, sobre esta pedra, Jesus bateu no peito,
edificarei a minha igreja. Jesus fundou a igreja. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a principal que os construtores rejeitaram. Isso se tornou a pedra principal da construção. Jesus é que fundou a igreja. Pedro era o presidente da igreja. Tudo se passava por Pedro. Paulo tinha alguma coisa para resolver. Paulo, manda lá para Pedro. Tem coisa que é só com Pedro. Pedro era o presidente da igreja e residia em Jerusalém. Entendeu? Mas quem fundou a igreja foi Jesus, meus irmãos. Quem fundou a igreja foi Jesus. Aí em Atos dos Apóstolos nós vemos que a igreja primitiva, ela é instituída, ela já era fundada com os 12. Porque entenda, o que é a igreja, o conceito de igreja? Eu acho que eu vou gastar muito tempo com isso. O que é conceito de igreja? Conceito de igreja para nós era uma igreja com templo, uma igreja com pessoas. Não, uma igreja é um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas, independente dela estar congregando debaixo de um pé de árvore, independente dela estar dentro de casa, ou independente dela estar em um templo, porque templo é essas paredes chamadas. O templo de Salomão era a parede. Agora a igreja é um grupo de pessoas. A igreja não é uma pessoa só. Não é uma pessoa só. Uma pessoa só não é igreja. Uma pessoa só é templo de Deus, do Espírito Santo. Mas uma igreja ela não é. A igreja é um conjunto. A igreja é chamada eclésia. Diz que é de dentro para fora. A igreja foi tirada de dentro para fora. Por quê? Porque a igreja ela pregar do lado de fora. Ela pregar para o povo que está lá fora. É isso que é a igreja. Então nós vimos aqui já a questão dos apóstolos. É coisa tremenda. E fica na minha mente, meu Deus do céu, e eu não sei se eu sei responder. É uma pergunta que eu me faço e eu vou fazer a vocês. Eu vou fazer a vocês e eu me faço também. Vocês acham que existe apóstolo hoje? O que vocês acham? Porque um dia eu ouvi alguém, um estudioso, falando: os apóstolos só eram aqueles que viviam com Jesus, que viram Jesus. Gente, e Barnabé viu Jesus? Será? Os outros apóstolos? Fica, entre aspas, uma interrogação muito grande aí no meio. Os apóstolos eram fundadores de igreja. O apóstolo Paulo, ele foi o que fundou mais igreja. O Novo Testamento é quase todo Paulo que escreve as cartas. Coríntios e demais, Éfeso, que nós lemos aqui, demais. Paulo, um dos maiores apóstolos que fundou a igreja nas suas viagens missionárias. A Bíblia nos diz em Atos sobre isso. Agora ficou essa pergunta muito boa. Agora eu não posso dizer que não possa existir apóstolo hoje. Não vou dizer que sim nem que não. O que eu digo é isso, que apóstolo significa enviado. Hoje está como missionário que funda a igreja por aí. Aquela pessoa que é intitulado missionário, que sai fazendo missão e fundando a igreja, é a mesma pessoa de ser um apóstolo. A mesma coisa de ser um apóstolo. Eu entendo assim, eu penso assim, sabe? Mas quem quiser colocar o nome de apóstolo, se quiser, entrar a pessoa em Deus. Não vejo nada contra. Também não tenho nada a dizer aqui sim, que não, né? Mas eu gostei dessa interrogação e ficou bom para a gente ver essa questão, não é verdade? Vamos falar agora sobre os profetas. Meu Deus, eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando aqui sobre os dons ministeriais. Estou falando dons, ou não estou falando sobre os dons espirituais, estou falando ministeriais. Dons espirituais é uma coisa. Eu estou falando aqui do caráter de cada um. Estou falando do caráter do apóstolo, do caráter do profeta. O que é caráter? Estou falando da forma que ele é, da pessoa. Eu não estou falando a manifestação espiritual. Eu estou falando a pessoa como é, como cargo, como exerce. Entendeu? Estão compreendendo, né? Vamos lá, profetas. O que é profeta? O que é profeta? A profecia nós sabemos que é Deus falando, não é verdade? O dom da profecia a gente entende. O profeta, eu já falei, o profeta também pode ser um porta-voz de Deus, aquele que fala o que Deus manda. Mas o profeta é no Velho Testamento, o profeta é uma pessoa entendida, e hoje também, o profeta é uma pessoa entendida dos caminhos e planos de Deus. Ela era consultada para averiguar a vontade de Deus no assunto. O profeta, ele conhece o caminho de Deus.
Ele conhece os planos de Deus. E as pessoas chegavam até ele para consultar alguma coisa a respeito da palavra de Deus. O exemplo: quando no tempo das guerras que tinham os reis no Velho Testamento, os reis chegavam aos profetas e diziam: e aí, nós podemos batalhar lá contra o nosso exército inimigo? Aí quando o Senhor diz: olha, não é a hora, aí tinha hora que o Senhor dizia: pode ir, que a vitória está em tuas mãos. Entendeu? O profeta era alguém que as pessoas chegavam no Velho Testamento. Não existia, meus irmãos, no Velho Testamento a Bíblia. Não existia. Existia algum pouco de escritura. Vamos supor, porque Moisés fez os livros, nós sabemos alguns livros são de Moisés. Moisés fez alguns livros, né, da lei. Aí fizeram outros, mas não tinha a sua Bíblia completa, porque depois outros profetas na frente foi fazendo outros livros. Aí se colocou na Torá, que é a chamada Bíblia hebraica, colocou os livros do Velho Testamento, mas não tinha todas. Então no decorrer disso, muitas coisas eram, e hoje também era pelo profeta. Chegava até o profeta e dizia: profeta Samuel, o que nós vamos fazer? Né? Profeta Isaías, o que nós vamos fazer? Chegava até o profeta e pedia ao profeta a situação. Foi aquela mulher que chegou até o profeta, se eu não me engano, o profeta Elias ou Eliseu, me passou da memória e diz: olha, acabou aqui o azeite, acabou tudo na minha casa, quer dizer, só tem um pouquinho de azeite e farinha. Aí eu estou nessa situação, acabou tudo aí, estão querendo levar meus filhos como credor, né? Estou querendo levar meu filho como credor. E aí o que vai acontecer? Ela chegou até o profeta: olha, o meu marido era teu servo, ele servia a ti, te seguia pela lei. E agora ela foi consultar e ele falou: o que tu tem lá? Era um pouquinho de azeite. Pronto, pega lá o azeite, pega vasilha com teu povo lá, emprestado teu vizinho, e vai ser uma benção de Deus. Aí ela foi lá jogando o azeite na vasilha, que era pouquinho, foi multiplicando, pagou tudo que ela devia, ainda deu para sustentar a vida toda. Aleluia. Ela consultou o profeta. Naquele tempo era assim. Um profeta, ele é alguém que fala por Deus ao seu povo. Amós 3:8, meus irmãos. Pensa num livro difícil de achar. Amós 3:8, mas nós vamos encontrar. Amós 3:8. Se alguém achar e quiser ler, eu fico muito feliz que aí. Ô glória. Amós, você vai voltando no Velho Testamento, tá? Pega Daniel, Ezequiel. É que não tem como eu marcar tudo aqui, meus irmãos. Estava tão fácil Amós, agora ficou difícil de achar. 3:8. Isso, pode ler, fica à vontade. E o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Ah, glória. É depois de Oséias para lá, meus irmãos. Oséias, Joel e Amós. Olha aí, 3:8. Bramiu o leão, quem não vai ter medo, né? E falou o Senhor Jeová, quem não profetizará. Então, se Deus falar aqui agora, usando o irmão Mesaque, quem não vai profetizar? Se Deus tomar ele no mistério, se Deus tomar ele na palavra agora, na profecia, quem é que não vai profetizar quando Deus manda? Não se segura não, irmão. Não se segura, sai mesmo falando o que Deus mandar. Que coisa tremenda. Atos 11, 27 e 28. Novo Testamento agora. O quinto livro do Novo Testamento. Oh glória. Atos. Louvado seja o nome de Jesus. 11, 27 e 28. Ó. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantou-se um deles por nome Ágabo, e dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César.
Meus irmãos, o profeta do Velho Testamento era diferente do hoje, do Novo. Por quê? Porque a maior profecia é a Bíblia. Hoje em dia, qualquer profecia que vier, você tem que julgar de acordo com a Bíblia. Qualquer pessoa que profetizar, seja eu, seja o pastor, seja Mesaque, seja qualquer irmão, que profetizar algo de Deus, você tem que ir na Bíblia para ver se está de acordo com a palavra. Paulo já orientava dizendo: julguei a profecia e não o profeta. Por quê? Porque não adianta julgar o caráter do profeta. Porque como julgar a pessoa? No julgamento aí você está julgando um julgamento condenatório. É por isso que ele diz assim: julgar a profecia. Julgue a profecia. Tem que julgar a profecia, ver se ela está enquadrada com o que a Bíblia nos orienta. É por isso que a Bíblia manda julgar a profecia e não o profeta. Vamos lá. Qualquer um pode profetizar o que Deus mandar hoje? Pode, mas a profecia maior é a Bíblia. Se não estiver enquadrado na Bíblia, não é profecia de Deus. Tem que estar de acordo com a Bíblia. Há uma diferença, porque quando o profeta do Velho Testamento falava, estava falado, decretado, né? Quando era um verdadeiro servo de Deus mesmo, entendeu? Mas hoje é diferente, tem que julgar, seja o maior pastor, o maior diácono, presbítero, seja quem for, uma pessoa mais usada nos dons. A Bíblia diz que nós temos a liberdade de julgar essa profecia. Vamos lá. E naquele tempo eles diziam: assim diz o Senhor. Hoje não dá muito para... Eu ouvi até um certo ensinamento dizendo que a profecia, quando alguém passar, a pessoa não pode dizer assim diz o Senhor, porque diz que você está dizendo assim para não julgar a profecia. Aí você está dizendo assim: não, minha profecia não precisa julgar, ninguém julgar ela. Entendeu? Eu vi um estudo sobre isso, eu achei interessante isso. Mas realmente a profecia do Novo Testamento, ela tem que ser julgada. Todo mundo pode julgar a profecia, julgar de acordo com a Bíblia, tá bom? E o profeta, ele profetiza o que Deus mandar pela Bíblia. Vamos supor, Deus está aqui falando aqui para Pedro e tal, vê as feras, os répteis. Aí diz para Pedro: levanta-te, Pedro, mata e coma, sobre os animais que Pedro via na visão. Mas ele disse: de nenhuma maneira, Senhor, pois nunca entrou nada comum, imundo na minha boca. Pronto. Você está profetizando quando você está lendo e pregando aqui. E a profecia que Deus manda direto para você. Deus mandou uma profecia direto. Veio aqui, você sentiu de Deus, Deus falou no seu coração, Deus falou no seu ouvido, Deus falou na sua mente. Aí você vai expor aquela profecia que Deus mandou. Esses dois tipos de profecia: a profecia da palavra e a profecia inspirada por Deus. Aí o profeta fala o que Deus vai mandar. Vamos lá, tem mais. Nós já vemos dois, né? Olha, na igreja tem que ter todos esses, irmão. Profeta tem que ter profeta. Tem que ter profeta no caráter da profecia bíblica, pregar a palavra, e profeta para profetizar o que Deus manda. A igreja tem que ser completa. Vamos lá. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Tanto profecia da palavra como profecia aqui direcionada pelo profeta de Deus. Porque se se eu estou errado, ou alguém está errado, ou nós estamos errados, Deus usa o seu profeta lá, e manda lá a profecia forte, e pra gente, aí a gente, oh meu Deus do céu, eu preciso me despertar, não é verdade? Então Deus usa o profeta assim também. Vamos lá, agora nós vamos seguir. Vamos agora para evangelista, meus irmãos. Oh, que coisa tremenda. O que é um evangelista, meus irmãos? Evangelista é uma pessoa que tem o dom de pregar o evangelho. A pessoa que tem esse dom, ela tem uma capacidade especial para explicar o evangelho de maneira convincente para quem ainda não conhece. Vamos lá. Todos devem pregar o evangelho. Vamos lá. Marcos 16:15. Glória ao Cordeiro. Marcos 16:15. Vamos lá, meus irmãos. Segundo livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Leia aí, irmão Mesaque. E disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Tá bom.
Pronto. Olha aí, o ide de Jesus. Jesus mandou todos devem pregar o evangelho. Isso aqui não é só para o pastor, isso aqui não é só para o obreiro, para alguém que ensina, para uma pessoa que é profeta. Não, o evangelho é para ser pregado por todo mundo. Todos devem pregar o evangelho. Um adolescente, um jovem, a criança, se saber de alguma maneira pregar também. Todos devem pregar o evangelho. Agora há uma diferença, meus irmãos, do evangelista, porque ele tem o dom de evangelista. Ele só tem o que, irmãos? Um talento maior para evangelizar. A única diferença é isso, que o talento dele é mais diferente para evangelizar. Presta atenção como é. Atos 21:8. Atos 21:8. Que nos diz assim, ó: e no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estavam, chegamos a Cesareia, e entrando em casa do Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Primeiro, quem era Filipe? Filipe era evangelista. Filipe era um dos 7 diáconos que foram instituídos para cuidar das viúvas gregas, porque os gregos achavam que suas viúvas estavam sendo desprezadas. Aí a igreja, com a sua diretoria, vamos dizer assim, organiza e chama 7, e também Estevão estava incluído nesse grupo de 7, e Filipe também era um dos diáconos que foi instituído para ajudar ali na obra de servir as viúvas, ajudar nas suas necessidades, porque as viúvas naquele tempo não tinham forma de sustento, né? Então Filipe era um deles. Filipe também, a Bíblia diz que tinha 2 filhas que profetizavam, meus irmãos, se eu não me engano é esse Filipe. Filipe era um evangelista. Vejamos Atos 8:35. Diz assim, meus irmãos: então Filipe, abrindo a sua boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe se encontra no eunuco, com o eunuco. Deus manda ele até o eunuco, que era um dos servos da rainha. Ali, meus irmãos, o eunuco de louvado seja Deus, que a mente falhou, Modom de Candace, rainha dos Eutípes, da Etiópia. Então, esse eunuco que era da Etiópia, que foi a Jerusalém adorar a Deus, estava lendo o livro de Isaías do profeta, e Deus diz a Filipe: vai até aquele carro, explica para ele o que ele está lendo. Chegou lá, conversou com o eunuco, falou sobre a passagem que ele estava lendo, que era a passagem do cordeiro levado ao matadouro, simbologia de Jesus. Anunciou a Jesus ao eunuco. O eunuco falou: o que é que me impede de ser batizado? Ele falou: se tu crê, tem algo aí? Pronto, vamos batizar agora. Batizou o eunuco. Olha a facilidade de quem tem o dom de evangelista. Quem tem o dom de evangelista, meus irmãos, ele tem a maior facilidade de chegar, conversar com uma pessoa e dizer assim: olha, Jesus morreu na cruz, olha, a Bíblia nos diz assim, olha, a Bíblia nos orienta assim. Tem pessoas que ela prega, evangeliza assim, dá um panfleto, fala Jesus te ama, mas não tem aquele dom de aprofundar na Bíblia, de ensinar a pessoa a Bíblia, detalhe por detalhe, de falar sobre a grandeza do reino de Deus, de trazer uma palavra ali tão forte que aquela pessoa se convence e começa a entender que Jesus realmente é o único que pode salvar. Olha a diferença para quem tem o dom de evangelizar e para quem não tem. É por isso que aqueles evangelistas que saem por aí evangelizando tem um grande valor. Tanto o evangelismo, como eu digo, evangelismo que está público falando com as pessoas, como um evangelismo individual, que a pessoa chega na pessoa, para ali, um exemplo, para na pessoa que está ali, vai anunciando Jesus, como foi o caso de Filipe com o eunuco, entendeu? É maravilhoso esse trabalho evangelístico, meus irmãos, é coisa linda, mas é o dever de todos.
Não é porque talvez você não tenha esse dom, porque todo mundo tem um talento de Deus. Não venha dizer, todo mundo tem um talento. Tem gente que não tem um talento. Todo mundo tem um talento, meus irmãos. Se não tem um talento, tem um dom. O que é talento? Talento é diferente de dom. Talento, o quê? Tocar é o quê? Tocar não é um talento ou um dom. Tocar é um talento. Olha eu desfazendo. Cantar não é um dom. Não existe isso aqui nem na China. Cantar não é um dom. Eu tenho um dom de louvor. Se enganou, querido, querida. Tu não tem dom de louvor nenhum. Tu tem talento de louvor. Agora dom tu não tem não. Não existe dom na colocação como o louvor ser dom, meus irmãos. O louvor é um talento. Está na colocação. Porque eu não vi instituído nos textos que eu li. Eu nunca vi dizer que o louvor é dom. Nos textos que eu já estudei. Se depois eu não estudei e eu estiver errado, eu vou aprender. Mas até agora eu não vi. Então talento. Tocar talento. O louvar talento. Mas o que? Convidar alguém para ir para a igreja. Talvez é um talento que você tem. Você tem um talento de chegar aqui, mexer no som, operar o som. Irmãos, talento. Talento, você tem para desenhar um talento, talvez você tem para pintar, entendeu? Isso aí é talento. Talento é diferente de dom. Dom é muito diferente. Muito diferente dom para talento. Então, se você não tem um dom, você tem um talento. Ninguém, meus irmãos, está na igreja. Tem gente que pensa, eu estou na igreja, não sei fazer nada. Pelo amor de Deus, não para com isso. Você sabe fazer alguma coisa para Deus? Não é possível. Você não pode chegar na igreja, limpar uma cadeira. Você está fazendo uma coisa grande para Deus. Tem gente que menospreza as pessoas porque uma pessoa não faz isso, outra faz aquilo. Que é isso, irmão? Para mim, uma pessoa que chega na igreja, limpa a igreja, limpa uma cadeira, sai com uma salva, pegando a oferta, para mim tem o mesmo valor que um evangelista, que um pastor, que um diácono. Para mim não tem diferença nenhuma. Não, para mim todos diante de Deus têm um grande valor. Tem gente que, sobre a questão das irmãs do círculo de oração. O círculo de oração é a coluna da igreja. Se não tiver oração, os pregadores não ficam em pé. O círculo de oração, as irmãs do círculo de oração fica mais importante que nós que ensinam, que nós que pregam e que evangelizam. Sabia? Olha o grande valor que você tem. Olha o grande valor que a irmã que tem, a irmã que ora. Olha o grande valor. Você está sustentando a igreja. Você é uma coluna da igreja. Olha o valor que você tem, irmã. Se você não limpar, a pessoa vai chegar aqui, vai meter o pé, vai embora. Aí você limpa, a pessoa chega, senta, fica na bênção, ouve a palavra e Deus opera na vida dela. Olha que coisa tremenda você está fazendo para Deus. Todo mundo tem um dom ou um talento. Você não é inativo. Os membros estão aí e serve para alguma coisa. Tudo, até a unha serve para alguma coisa. Tudo aqui serve para alguma coisa. Com a parte do nosso corpo, todos os nossos membros. Então é por isso que todos têm importância. Desde o maior até o menor membro tem importância. E todos diante de Deus estão no mesmo nível. Ó. Lá no céu não vai ter, o evangelista, pastor, está lá naquele lugar. Não. A irmã que faxina, a irmã que visita, o irmão que é obreiro, que é diácono, que ajuda na mesa, servir e tal. Aquele ali vai ficar... Não, todo mundo vai estar no mesmo lugar, irmãos. Todo mundo está no mesmo nível aí, ó. Claro que a Bíblia diz que o galardão, quem fazer mais, recebe mais. É verdade. Mas o mesmo nível. Para Deus não tem pastor e para Deus não tem questão da irmã que limpa a igreja. Para Deus está a mesma coisa. Você tem a mesma importância. Porque você está fazendo o que você sabe, irmão. Você está fazendo o que Deus lhe deu. Faça o que Deus lhe deu. Não importa se seja só orar que você sabe. Está sendo uma das coisas mais importantes. Orando, segurando a igreja em pé. Então não despreze os seus talentos que você tem. Não despreze também o seu dom. Bora ver se dá tempo de terminar. Então, para você saber o que é, nós estávamos falando, foi de evangelista, não foi, meus irmãos? Diga aí para mim não errar. Foi. Para saber se você é um evangelista, você só é praticar. Os outros dons, o que nós faz? Eu olhando assim, meus irmãos, pela direção de Deus, já olho para umas pessoas assim, eu já vejo qual é o dom que ela tem, ministerial. Olha assim, já sei. Deus me dá, aí Deus já me faz entender na hora. Algumas pessoas, não todas,
mas algumas eu olho e Deus já me dá e faz entender qual é o dom ministerial que aquela pessoa tem, se é evangelista, se é pastor ou não, principalmente na área pastoral. Eu entendo muito disso aí, pela direção de Deus. Então, primeiro é o que? A pessoa orar a Deus. Orar a Deus. Deus, qual é o dom que eu tenho, meu Pai? Qual é o dom ministerial ou o dom espiritual que eu tenho? Me faz entender qual é o dom. E depois que Deus lhe fazer entender qual é o dom que você tem que praticar aquele dom que você tem. Aí, se Deus lhe deu o dom pastoral, se Deus deu o dom de profeta, você vai começar a praticar. Mas primeiro ore, peça direção a Deus. E nós, como irmãos, pastores, obreiros, nós que ensinamos, também nós que vê o irmão e saber qual é o dom dele, e encaixando ele, ensinando sobre aquele dom, para que ele desenvolva também. Amém? Vamos lá, que eu não tenho mais tempo não. Então, você quiser praticar para ver se você tem esse dom de evangelista aí. Pastores. O pastor é uma pessoa que cuida dos outros membros da igreja, exercendo a liderança. O pastor está na liderança aqui da igreja maior, né? Nós temos o pastor, ele está na liderança maior, primeiro Deus, depois ele, não é verdade? Ele ajuda a igreja a crescer, exorta, corrige e aconselha. Meus irmãos, a responsabilidade de um pastor, capítulo 1 de Pedro, versículos 1 Pedro 5, 3, vamos ler aqui. 1 Pedro, glória ao Cordeiro. Olha os livrinhos pequenos, louvado seja Deus. E eu vou querer que alguém lê esse livrinho pequeno aí, porque glória ao Cordeiro. 1 Pedro, eu falei 5, 3, capítulo 5, versículo 3 e 4 de 1 Pedro. Leia aí para mim. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pronto, irmãos. Aqui está dizendo 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 3. Vamos lá. Que nos diz como não tendo domínio sobre a herança. Primeiro, o que esse texto está dizendo? Está dizendo assim: o pastor ele não pode se achar dono da igreja. Não pode querer ter domínio como a herança. O que é a herança? A herança é a igreja, que é a herança de Deus. O texto está dizendo assim, que os pastores não queiram ter o domínio dessa herança, queira dominar, queira ser dono dela. Entendeu? É isso que está dizendo. Mas servir como um exemplo, servindo de exemplo ao rebanho. Mas o pastor, ele vai dar um bom exemplo ao rebanho. Entendeu? Ele vai dar um bom proceder, um bom exemplo, a boa forma de agir na obra de Deus, sua vida pessoal, em todos os aspectos, ele vai dar um bom exemplo. Amém? O pastor, irmãos, envolve muita coisa. Eu trouxe só um pouquinho aqui. Muita coisa mesmo está na responsabilidade. A responsabilidade toda da igreja está nas costas do pastor. Está toda nas costas. Ele vai resolver tudo, tirando a parte da financeira, que tem a financeira, as outras partes é tudo ele. Aconselhamento familiar, aconselhamento conjugal, aconselhamento aos jovens e todas essas outras questões. Lembrando que o pastor tem que estar na área do ensino, tem que estar na área do conselho, tem que estar nessas áreas aí, meus irmãos, todas, para que a igreja progrida. Amém? Lembrando que eu estou falando para vocês e eu ensino com toda sabedoria e com cuidado, e nós sabemos que a importância de cada cargo ministerial, exercer esses cargos de acordo com o que a palavra nos orienta. Amém? Eu vou fazer doutores que é o mesmo mestre, e depois eu faço uma conclusão no final. Vamos lá. Eu quero falar agora doutores ou mestres, a parte que eu estou exercendo aqui no momento. Doutor é um especialista na área. Mestre é um especialista na área. O doutor e o mestre é aquele que é o professor.
aquele que ensina, aquele que vai dar um ensinamento, aquele que vai falar da palavra de Deus. É diferente dos que pregam. Por quê? Porque quem dá ensino, meus irmãos, ele entra no fundo da raiz. Ele vai lá para baixo da raiz mesmo, vai contar quantas, a raiz aonde ela vai, se vai para cá, se vai para lá, ele vai esquadrinhar tudo. É diferente de alguém que prega. Alguém que chega aqui, ele prega, dá uma pregação, a gente entende o contexto ali, né? O resumo, mas a gente não entende detalhe por detalhe da pregação. Por quê? Porque é o estudo, é só o estudo que a gente entende detalhe por detalhe, porque o estudo vai focar nas coisas mais pequenininhas. É tipo você pegar uma lupa e você vê as bactérias. A lupa não dá para ver não, mas com o microscópio dá, né? Pega o microscópio, vê ali alguma coisa ali, vê tudo, os detalhes mínimos. Então é só com o ensino que nós sabemos isso. Então a importância do ensino, tanto para mim quanto para você, para quem ensina como para quem escuta. E não é só eu que ensino. Então quem tem este dom, meus irmãos, coisa tremenda. Ensinar a palavra de Deus, a importância do ensino para a igreja. Romanos 12:7. Vamos lá. O ensino é aquele, sabe aquele culto que aquele culto que muitas vezes dá vontade de dormir. Eu vou falar a verdade. Por quê? Porque o ensino é uma coisa mais devagar, é uma coisa mais lenta, reflexiva, pensativa. Não é como a pregação ali, aquela folga, aquela graça. Receba agora, tome a bênção. Não é assim. O ensino é mais vagaroso, cuidadoso, cauteloso. O ensino é mais assim. Então a gente tem que ter paciência para ouvir. Entendeu, meus irmãos? Eu falei Romanos 12:7, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler, tá, meus irmãos? Se é ministério, seja em ministrar, ou seja, se é em pregar, pregue. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Todo mundo que ensina, ele tem que ser ligeiro para estudar. A dedicação ao... Tem irmãos que eu já vi muitos irmãos falando: não, irmão, na hora Deus dá a palavra para pregar, até sim, mas mesmo assim você vai dar uma tropeçada boa. Vai. Se a pessoa não estuda no dia da pregação, você chega lá, se você tiver um estudo pronto, pega e revisa. Eu peguei esse estudo hoje, revisei. Se eu tivesse profundo estudado detalhe por detalhe, saía melhor, mas eu revisei, eu já tenho ele pronto. Eu revisei, foi a mesma coisa de eu estudar, que eu só passei uma revisão, olhei detalhe por detalhe. Vamos lá, porque eu já tinha estudado ele, então já tem um pouco na minha memória, aí eu não esqueci totalmente. Então, o que precisa? Ter uma dedicação ao ensino. Quem ensina tem que dedicar. Não é chegou e falou, não, tem que estudar. Quem ensina? Estuda, detalhe por detalhe. Pronto, estudou, chegou lá em cima num dia, dá um ensino, está abençoado, porque o povo vai entender. Tem que ter dedicação ao ensino. Vamos lá, Romanos não, 1 Coríntios 12:28. 12:28. E uns Deus pôs na igreja apóstolos, outros profetas, outros doutores, depois milagre, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de língua. Não vou entrar em detalhes, só vou ver aqui sobre o que nós estamos falando, sobre doutores. Entendeu? Que foi Deus que colocou na igreja, os mestres. Está vendo aí? Vamos lá, Atos 13:1, para nós encerrar. Então, se eu fosse possível, nós ficávamos mais umas 2 horas, porque não dá tempo. 13:1, eu gosto de ensino, irmão. Eu escuto ensino de 2 horas. Coloca o lado, deixa, benção. 13:1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé também era doutor, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que Saulo também era um dos doutores, professores, mestre. Pronto. O mestre é esse, é quem chega lá, dá um ensino e tal. Irmãos, a minha fraca pessoa,
Vocês sabem que eu sou uma pessoa que ensino e que eu falo detalhe por detalhe da Bíblia. E eu vou dizer a verdade, que se os cargos ministeriais estiver invertido, não, o negócio não vai muito bem. Como assim? Um exemplo. Não que seja uma colocação, porque não está escrito na Bíblia como esse nome. Mas um dia uma pessoa me chamou assim, missionário. Eu falei, não. Eu não falei com ela não, mas eu por dentro eu sei, não é a minha área. Eu sou evangelista. Eu me considero evangelista. E Deus me chamou para evangelista porque eu conheço o dom que Deus me deu para evangelista. Missionário é um pouco mais diferente, apesar que é um pouco parecido, mas tem uma diferença. Missionário faz missão e ele pode até fundar a igreja e tal, detalhe. Agora eu me considero mais um evangelista. Eu me considero. Uma diferença. Uma pessoa, um exemplo, chamar o profeta de evangelista. O cargo está invertido. Cada um exerça o seu cargo. A mim há uma preocupação muito grande em exercer um cargo que eu não fui chamado. Porque se eu exerço um cargo que eu não tenho dom, como que vai progredir se eu não tenho dom? Se Deus chamou uns a profeta, outros a pastores, outros a doutores, outros a evangelista, se Deus chamou cada um no seu canto, eu tenho que exercer o que Deus me chamou. Você que é um evangelista, se você não tiver também a profecia, você não pode exercer o cargo profético, porque você não é profeta. Então você vai exercer o cargo evangelístico. Se você é mestre, você não vai exercer o cargo, meus irmãos, na área de, vamos supor aqui, de profeta. Se você está no cargo, você deve seguir aquele dom que Deus lhe deu. Evangelista, profeta, doutor, pastor. Se você for para um ministério que você não é chamado, fica difícil. Eu ensino isso por quê? Porque eu ensino com base bíblica. E eu sei muitas coisas que eu já passei e que eu já presenciei, e que eu sei que a pessoa tem que exercer o dom que Deus deu para ela, seja qual for o dom que Deus te deu, seja tanto o dom ministerial como o dom espiritual. Se Deus te deu aquele dom, tu exerça aquele dom. Se você for exercer um dom que você não tem, fica difícil. Então, irmãos, nós temos que conhecer se nós temos algum desses dons. Qual é o dom que você tem? Qual é o dom? Não diga para mim que não sabe, você sabe. A pessoa sabe, talvez uma pessoa nova na fé, ela não sabe. Mas eu, irmãos, para a glória de Deus, quando eu fui chamado, logo Deus já foi me dando a direção. Então os cargos, meus irmãos, os cargos que Deus me deu, hoje eu sei qual é os cargos, qual é a posição eclesiástica e qual é os dons ministerial que Deus me deu. Eu sei qual é eles. Eu citei um deles aqui. Eu sei qual é, porque eu me saí bem naquilo. E quando nós temos o dom naquilo, se sai bem. Quando a gente tem o dom, aquilo cresce, aquilo desenvolve, aquilo vai para frente. Está entendendo? Então nós devemos estar de acordo com o dom que Deus deu. Exerça o dom que Deus te deu. O que Paulo escreveu a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. E eu não falo só nos dons espirituais, eu estou falando dos dons ministeriais. Se você for chamado para profetizar, profetiza. Se você for chamado para ser aqui um mestre, seja um professor. Se você for chamado para ser pastor, pastoreie. Se você for chamado, meu irmão, para estar exercendo um cargo evangelístico, evangelize, exerça os seus cargos pela direção de Deus. Entendeu?
Aqui, irmãos, eu prego o que Deus manda pela direção de Deus. Talvez algumas pessoas acham difícil a palavra, mas é a palavra. Porque quem está na direção sabe como falar a palavra quando a palavra é direcionada. E eu estou aqui na direção do ensino, me ensinando para vocês. Ensinando para vocês. Entendeu? Amém, meus irmãos? É difícil. O negócio é de suar mesmo, ó. Suou mesmo. Não é difícil, irmãos? Diga que é fácil. Então, meus irmãos, vocês compreenderam? Por que eu dou esse ensino? Para vocês saberem o que é os dons ministeriais e para vocês exercer o dom que vocês têm. Para vocês exercer os dons que você tem. É tão interessante. Terminando já. Paulo tinha muitos dons. Paulo tinha o dom de mestre. Paulo tinha o dom de profeta. Paulo era apóstolo. Oh, meu Deus. Estava na colocação, não vou dizer de pastor, mas estava nessas colocações, principalmente profeta, mestre e apóstolo. Ele estava nessa colocação, Paulo. Se eu não me engano, Paulo tinha os 12 dons do Espírito Santo. Era um homem usado por Deus. E a glória é de Deus. Não pode idolatrar o homem, não. A glória é de Deus, mas Deus pode dar para um. A pessoa que tem um cargo evangelístico, ele também pode ser um profeta, sabia? Porque Deus pode dar o dom ministerial para ele de profeta. Deus pode dar o cargo evangelístico para ele. Deus pode dar o cargo de doutor para ele. Então tem pastores e tem irmãos que tem todos esses dons ministeriais. Tem pastor que é pastor, é evangelista, é doutor e as outras mais, meus irmãos, tudo. Eu não digo apóstolo porque apóstolo está difícil, mas tem gente que tem todos esses dons aqui ministeriais, sabia? É coisa tremenda, meus irmãos. Esse dom aqui, eu não digo para você orar e pedir. Se você quiser orar e pedir, amém. Mas eu vi na Bíblia dizendo para pedir os outros. A Bíblia diz que Deus escolheu esses aqui. Ele deu uns como apóstolo, profeta, doutores, entendeu? Esse aqui foi Deus que escolheu. Não foi eu que pedi. Agora nos dons espirituais diz assim, ó: buscai com zelo os dons espirituais. Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Principalmente de profetizar. Os espirituais mandam buscar. Esse aqui diz que é ele que escolheu. Se ele escolheu, está escolhido, abençoado no nome de Jesus. Amém? Pastor, quer encerrar? Eu vou fazer a oração. Já faço essa oração abençoada, oração de fé, oração de força mesmo, forte, diga aí, com oração para Deus libertar, para Deus curar, para Deus nos ajudar, oração de humilhação, rapidinha, para a gente terminar. E perdoe-me pelo horário estendido. 5 minutos só, não vai atrapalhar a sua janta não, tá? Deus, em nome de Jesus, abençoa nós. Obrigado pela palavra exposta, ensinada. Oh glória, Deus, Deus meu, Deus nosso, Pai poderoso, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, nos ensina a usar os dons que o Senhor nos deu, nos faz entender quais os dons que nós temos, ó Pai, nos faz entender qual a tua vontade, nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda a viver a tua palavra, meu Pai, nos ajuda a estar na posição certa, fazendo a coisa certa, meu Pai. Oh glória, cura agora os enfermos, repreenda esta enfermidade, meu Pai, que está no corpo desta pessoa, este mal, repreenda agora essa espírito, a poder no nome de Jesus. Vai queimando Jesus, vai queimando Jesus, vai queimando a vitória, da força, milagre, livramento, nos dá força para ser fiel, nos dá força para permanecer firme até